Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast por aqui. Vamos conferir só se tá tudo ok. Deixa eu só dar uma olhadinha. Tá tudo certinho. Vamos começar então esta bagaça, esse episódio de Meu Deus. Que, aliás, senhoras e senhores, primeiro episódio do podcast Drops Boys Love deste ano, de 2026. Deixa eu puxar só um pouquinho mais o microfone aqui para ficar mais próximo. Então, já começando o ano com bastante polêmica para a gente falar então de relacionamentos tóxicos do mundo Boys Love. Eu sou Nicolas Araújo, sou jornalista, influencer, blogueiro, dorameiro, marombeiro, tudo e mais um pouco para vocês, trazendo então o podcast Drops Boys Love, aonde eu trago assuntos falando sobre os doramas gays ou então as séries, os dramas Boys Love, principalmente da Tailândia, mas também de outros países, né? Coreia do Sul, Japão, China. Cada lugar aí trata o Boys Love de uma certa maneira. Eu já estou com a minha aguinha aqui com um pouco de gelo, porque hoje está quente. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2026. Estamos ao vivo neste sábado, mas o podcast ele vai estar disponível aí tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas, nos streamings, e vocês depois podem conferir então os episódios, seja o vídeo ou então só o áudio. Esse assunto em específico que eu estou trazendo para vocês está me remetendo também muito ao que a gente está assistindo atualmente nas transmissões, que é a série Yesterday, que é a nova série do Ford Pitt. Basicamente, a história é o seguinte, ela vai contar sobre... Eu já vou dar esse spoiler, né? Mas posteriormente eu vou trazer a resenha, tudo que eu acho da série e tal. A gente está no começo da série ainda, já foi 3 episódios, eu acho que está num total de 10, acho que mais ou menos isso. Então a gente está aí nos iniciais, quase chegando aí na metade da série, mas a gente está nos episódios iniciais por enquanto. E ela vai contar a história dos personagens Kelvin e do Veer. Que o Veer é o personagem do Forte e o Kelvin é o personagem do Pete. Foi interessante de ver como que a série ela tá trazendo um Forte Pete muito diferente. Nossa, eu vou contar um monte de coisa que eu falaria na resenha, né? Mas tá trazendo colocando esses dois atores num patamar diferente de atuação perante todos os personagens. Não quero dar tanto spoiler assim nesse início e não me deixar para eu falar a minha opinião sincera e completa lá quando eu trouxer a minha resenha. E o que a gente tem visto na série é de um relacionamento tóxico entre esses dois personagens, que começa muito por interesse e continua depois também por interesse. Por mais que exista um amor entre as partes, existe também um desejo assim maior do interesse especificamente do que propriamente você falar só do amor ou você falar só que os dois estão num relacionamento. Então, Yesterday vai trazer esses personagens muito bem colocados em suas questões, buscando o que eles querem e, consequentemente, a gente analisa que é um relacionamento bastante complicado, bastante conturbado. E aí, por que eu estou trazendo esse assunto de relacionamento tóxico logo de cara no podcast, no primeiro episódio do podcast de 2026? Porque eu tenho visto, eu não quero criar uma polêmica em cima, mas eu também quero que as pessoas entendam que a gente não pode levar muito em consideração que esse tipo de relacionamento é um tipo de relacionamento normal, ou que a gente tem que normalizar. Por quê?
um relacionamento como o relacionamento que nós estamos vendo dos dois personagens, ele é um relacionamento que ele começa complicado, ele continua complicado e ele tende a ter situações bem mais complicadas e situações até muito perigosas nesse sentido. Por mais que exista uma vontade, por mais que exista um amor ou um sentimento ali, não especificamente de amor, mas que exista um sentimento, nós temos que entender que o relacionamento tóxico, ele passa por muitas nuances, que vai de nuances muito mais, de nuances muito leves, até nuances que são muito fortes, ou que são muito mais difíceis de combater. E a gente tem visto também na mídia em si, nas histórias todas, não só falando de drama, tá, gente? Mas também levando isso para a parte pessoal, que a gente tem visto muitas pessoas vivendo relacionamentos tóxicos, vivendo um relacionamento que ele não é bom, só que ao mesmo tempo a pessoa acha que é lindo, maravilhoso, que nossa, a pessoa ali é o amor da minha vida, eu vou me casar com essa pessoa que não sei o que, lá, lá, lá. E é isso aí que a gente precisa perceber muito bem quando a gente vai falar de relacionamento ou quando a gente vai se colocar num relacionamento. No caso do Veer e do Kelvin, de Yesterday, a gente tem uma situação lá atrás que era muito de interesse do Veer e a série ela vai tendo as suas nuances do passado com o presente. E posteriormente, quando a gente vai assistindo as cenas do presente, a gente percebe que o Veer não está mais interessado, ele não quer mais viver aquela relação, mas o Kelvin quer cobrar do Veer uma relação ou quer cobrar uma responsabilidade afetiva. Vamos lá, esse ano eu já trouxe aqui no canal para vocês, no canal no YouTube, para quem está assistindo aqui pelos streams, depois vai lá no YouTube, youtube.com/nicolasaraújo8, aonde eu fiz um vídeo sobre responsabilidade afetiva. Você que está aqui no YouTube, entra depois aqui no canal, depois da live, e confere esse vídeo que eu trouxe. De que o Kelvin, ele cobra do Veer uma responsabilidade afetiva. Porque lá atrás ele teve um amor pelo Veer, ele tem esse amor pelo Veer, mas a gente não sabe exatamente o porquê que esse amor acabou, porquê que essa relação se tornou o que ela se tornou. A gente só sabe inicialmente que teve uma questão que o Kelvin não gostou, que o Veer não gostou, que o Kelvin fez. Então, só que aí o Kelvin está cobrando do Veer uma responsabilidade. Eu te amei, eu quis muito você, que não sei o que lá, e agora você tem que me obedecer, basicamente. E aí a gente entra nessa situação de que esse tipo de relacionamento, ele já começou muito errado. Ele já teve uma nuance muito grande de erros lá atrás. Minha garrafa tá pingando porque tá com gelo, enfim. Porque o que a gente sabe, né? O que a gente entende da história? Que é um relacionamento que ele não começou por vontade própria ou por sentimento. Ele começou porque o Veer tinha um interesse. E aí depois ele percebeu que ele poderia ter um relacionamento mais profundo com o Kelvin. E aí ele se coloca nesse relacionamento como, agora que eu já resolvi tudo, eu vou ter uma responsabilidade aqui com o Kelvin de que nós vamos ser um casal e que nós vamos viver felizes para sempre. Pelo menos nesse primeiro momento. Só que quando um relacionamento ele já começa fora do sentimento, ele começa, sei lá, ele começa de um jeito arrebatador, ou ele é muito apressado, ou às vezes você nem tá tão interessado assim na pessoa, mas para você não ficar sozinho, você vai lá e fica com a pessoa. Já começou errado. A gente já se coloca aí nesse ponto de que o relacionamento ele já começou bastante errado
no ponto de que eu estou ali por uma situação que não é propriamente uma situação de sentimento. Eu quero, de alguma forma, tirar um proveito daqui e eu vou fazer isso de todas as formas. E a gente vê também em algumas outras séries, outros dramas, que a gente também tem esse tipo de relação. E eu também senti isso de um relacionamento tóxico. E eu não sei se todo mundo sentiu isso, e essa aí eu já posso até me aprofundar mais, porque eu já trouxe a resenha aqui no canal, que foi Burnout Síndrome. A gente tinha duas histórias com o mesmo personagem, que era o personagem Dira, que era o personagem do Gun, que ele se interessou inicialmente pelo Finn, e depois ele se interessou pelo Ko. O Pin, acho que é Pin que fala. O Pin, ele era o personagem do Jill e o Ko era o personagem do Off. E inicialmente, o Dira, ele tem um envolvimento com o Pin, e a partir do momento que ele conhece o Ko, ele inicialmente não gosta do cara, mas posteriormente ele começa a desenvolver um sentimento aonde ele percebe que ele gosta mais do Ko do que do Pin. Só que ele não consegue se desvencilhar do Pin e ele tenta relutar de todas as formas para assumir o relacionamento com o Ko ou para assumir o sentimento que ele tem pelo Ko. Só que a gente percebe que dos dois lados, os dois lados que o Dira vai enfrentar um relacionamento tóxico. Porque o Pin vê o Dira como um troféu, porque ele quer de todas as formas levar o Pin para a cama. Por quê? A gente descobre depois que o Pin conhece o Ko, queria ter um relacionamento com o Ko e não conseguiu. E aí depois, eu não sei se o Pin já sabia do Dira com o Ko, acho que depois que ele ficou sabendo, né? Só que a partir do momento que o Pin descobre que o Dira está se relacionando com o Ko, pelo menos se relacionando de forma profissional, ele vê o Dira como um grande troféu. Ele precisa conquistar o Dira para que o Ko sofra com aquilo. E a gente nem precisa falar nada em relação ao Ko, que eu acho que o cara ele inicia menosprezando o Dira e ele encerra a série, eu ainda acho que menosprezando o Dira. Eu disse que na minha avaliação, eu queria que o Dira ficasse solteiro. Que os três ficassem solteiros. O Dira acaba ficando com o Ko. Porque eu acho que ninguém ali se merece. Ninguém ali merece, pelo menos nesse primeiro momento, ter um final feliz. Porque todos são complicados. O Ko, pelo jeito que ele tem, pelo jeito que ele é, de menosprezar todo mundo, porque ele quer o poder, ele quer tudo. O Pin, porque ele encontra no Dira só um troféu, porque eu, pelo menos, entendia que se o Pin conseguisse levar o Dira para a cama, já estava de bom tamanho. E o Dira, pelo fato de que ele realmente disse numa hora lá na série, e eu concordo, que ele era, né, eu não sei se eu posso falar essa palavra por aqui, mas que ele era muito do safado. Ele era uma grande safada, vamos dizer assim. Porque ele não largava o osso de nenhum lado. E ele mesmo diz isso para ele mesmo num episódio onde ele se considerava uma safada, para não falar a palavra pior. E porque também nesse meio todo ele inicia os seus relacionamentos tudo para questão de dinheiro. Tudo bem, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, obviamente. Mas todas as relações que existem ali do Dira são relações aonde ele busca um interesse.
Então, o Pim, por enquanto, inicialmente é um cara legal, mas ele depois descobre que o Pim trabalhava ou trabalha para o Có. Isso já não é tão interessante para ele, porque aí ele já está se envolvendo com o Có, pelo menos se envolvendo de forma financeira, e a partir do momento que ele se vê numa certa enrascada com o Có, ele corre para o Pim e pede para que o Pim resolva um problema para ele, desconsiderando qualquer sentimento que o Pim tenha pelo Dira. O Dira vai lá, como qualquer pessoa, como se nada fosse nada, e pede uma coisa para o Pim que o Pim poderia muito bem não fazer. O Pim acaba fazendo, acaba pelo menos tentando fazer. E o Dira acaba não tendo uma responsabilidade em cima daquilo ali. Era aquilo que ele queria, então tá bom, Pim, obrigado, tchau, tchau. E aí a gente fica nessa incógnita. É válido a gente pensar dessa forma nas relações que a gente tem? Ou é válido a gente pensar que a gente tem que valorizar aquelas pessoas? Pelo menos a gente tem que valorizar. Eu, pelo menos, acho, gente, na minha opinião, que a partir do momento em que você entra num relacionamento, você tem que, ou pelo menos que você, não relacionamento de namoro, vamos supor assim, que você conheceu uma pessoa, você teve um papo bacana com aquela pessoa e você continua a conversar com aquela pessoa. Sei lá, vocês saem uma, duas, três vezes. E aí você tem que resultar, né? Você tem que concluir que o que você vai querer ali? Você vai ter uma relação com aquela pessoa, aquilo pode virar um namoro, ou aquilo não é nada para você, é simplesmente uma diversão. Isso precisa estar realmente determinado, mas precisa estar realmente claro na sua cabeça a partir do momento que você não sabe o que a outra pessoa está pensando. Porque essa pessoa chegar para você e falar assim, eu que namora comigo, ou podemos fazer tal coisa, não quero mais. Qualquer tipo de coisa que ela falar, você tem que estar pronto para o que ela vier falar para você. Seja uma coisa positiva, seja uma coisa negativa no seu ponto de vista. Eu quero namorar com você. Então vamos namorar, também quero, lá, lá, lá. Eu não tô interessado, beijão, tchau, tchau. Também não tô interessado, beijão, tchau, tchau. Até para que na hora que a pessoa chega para você, ou então você chega para a pessoa, e você esteja com aquilo muito claro na sua cabeça, e que você tome aquela decisão, ou que você aceite aquela decisão como uma decisão muito boa para vocês dois. A pessoa veio e me pediu em namoro e eu aceitei. Que bom. Dá a entender, a gente conclui que você gosta da pessoa tanto quanto ela gosta. Porque essa pessoa chegou em você e te pediu em namoro, ela de alguma forma gosta de você. Ou vice-versa. Você pediu a pessoa em namoro e ela aceitou, você está pedindo porque você gosta. E a pessoa está aceitando porque ela também gosta de você. Chega até ser uma coisa muito simples e, ao mesmo tempo, as pessoas conseguem fazer isso uma coisa muito complexa. Vocês conseguem entrar no meu raciocínio? Eu não sei se eu quero te namorar. Você gosta de mim? Gosto, mas eu não sei se eu quero. Mas aí é o quê? Se você gosta, mas você não sabe, o que a gente está fazendo então? Por isso que precisa ficar muito claro. Aliás, isso precisa ficar muito claro para você a partir do momento que você se envolveu com a pessoa. Ficou por ficar com a pessoa e ela foi embora e vocês nunca mais conversaram sobre aquilo, tudo bem.
É uma coisa que passou, que aconteceu ali e ficou por isso mesmo. Aí agora, a partir do momento que você encontra essa pessoa várias vezes, isso já não é só uma ficada de uma noite. Já não é uma situação que ela vai ficar só por aquele dia. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai investir nessa história com a pessoa porque você quer, ou você não vai investir nessa história. Tem, as coisas elas têm que estar bem claras nesse sentido. Ou você namora ou você não namora. Por que você quer namorar? Você tem um motivo para você namorar a pessoa? Ah, o motivo é esse. Tá. Ah, eu não quero namorar a pessoa. Qual que é o motivo? Ah, o motivo é esse. Isso tem que ser o básico dentro de um relacionamento. O básico. Ah, eu quero namorar com a pessoa, mas eu ainda não estou muito bem decidido. Ai, é duro quando a gente tem uma pessoa na relação que ela é muito indecisa. Porque parece que você que é mais a pessoa mais decidida dentro do relacionamento, parece que só você que pode fazer as coisas ali. Vocês entendem? E a gente vai caminhando nesse sentido, porque o que eu falo eu vi ao longo desse tempo muitas séries de boys love que retratou muito dessas questões do relacionamento tóxico. Claro que muitas séries dessa, ou pelo menos a maioria dessas séries que eu assisti, eles retrataram o relacionamento tóxico como bastante tóxico. Não era um pouco, era bastante. E Yesterday é uma. Eu acho que Burnout Syndrome tem um pouco, mas é mais amenizado. Lembro também de. Como que era o nome da série deles, gente? Aí uma hora eu vou lembrar. E teve de Kim Porsche, que era a história de Vegas Peach, que começou como um relacionamento tóxico. Depois, pode até ter se mantido, mas inicialmente começou como algo tóxico. E aí? A outra série que eu tava falando lá era do Up Pum. Eu não vou lembrar o nome da série agora, gente. Um beijão a todos. Eu não vou lembrar. Que ali também era tóxico. Era bastante. Todas essas séries que eu tô falando aqui, tirando Burnout Syndrome, todas as outras séries eram de relacionamentos bastante tóxicos. Bastante. Deixa eu ver se eu pesquisar aqui. Eu acho alguma lista de. É porque eu não pensei tanto na série, gente, porque eu tinha algumas ideias de séries na cabeça e eu acabei não pesquisando uma lista. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver o Reddit, que tem uma. Ah, tem um clássico da. Eu tava pensando também nesse, né? Que a gente tem um clássico de relacionamento tóxico que é Tiny Type. Por mais assim, gente, eu assisti Tiny Type muito tempo depois do lançamento e tal. Já com todas as polêmicas de bastidores ocorridas e tal. Mas realmente, Tiny Type até ele fica até aceitável, mas bem entre aspas, quando você vai colocar a série onde ela foi lançada, né? No período que ela foi lançada. Hoje, Tiny Type, eu acho que, por mais que outros BLs tóxicos tenham saído,
Tiny Type seria também uma série muito julgada. A gente também teve, acho que do casal secundário de... Era de Tiny Type ou era de Love by Chance? Eu lembro que tinha um casal chatíssimo em uma dessas séries, secundário. Agora eu não lembro se era tóxico, mas era um casal bem chatinho. Ó, do Kim Porsche eu falei, aí tem um que é o History Obsess, Long Time No See. A pessoa que fala que não é tóxico, mas a trama tem uma reviravolta bem interessante. Quarantine Things é tóxico, mas é mais como emocional. Ambas as séries de pornography são tóxicas, na minha opinião. Tem um filme chamado Uncontrolled Love. Não conheço muito dessa lista aqui não, gente. Vamos ver, tem um outro site aqui que está mostrando. Ah, My Beautiful Man, o pessoal fala que a série era bem ruim e o casal era bem chato. Eu fiz aqui, né? Voltou? Peraí, o fio aqui do microfone está me atrapalhando e eu fui mexer, saiu fora. O do My Beautiful Man, eles falam que é um estudante que se apaixonou pelo seu agressor. É, beijão a todos. O Dead Friend Forever, eles acham tóxico? A pessoa que dali se achou tóxico? Não acho Dead Friend Forever tóxico. Não me lembro agora de toxicidade na série. Enfim. My Personal Weatherman, esse eu não assisti. Ah, o primeiro de Only Friends. Primeiro Only Friends, e aí eles também colocam Playboy. De Playboy, sim. Only Friends. Only Friends tinham pessoas tóxicas, né? Os relacionamentos eles eram até interessantes, mas eu acho que as pessoas eram mais tóxicas em si. E Playboy tinha relacionamentos tóxicos, sim. Secret Relationships, perfeita a toxicidade dessa série. Thundercloud Rainstorm. O menino sofre, mas eu não acho tão toxicidade assim. Ah, eles estão colocando uma aqui, nossa, engasguei aqui. Que é uma que tá passando atualmente, que é The Journey to Killing You, que é uma série japonesa sobre um chefe do crime e seu contato. O protagonista não faz ideia de que seu novo assistente planeja matá-lo. Não conheço essa série, eu não estava assistindo, então não sei dizer. A Tide of Love, que é Maria do Amor que tava passando, gente, eu não consegui assistir essa série, tá? Beijão a todos para quem conseguiu assistir Tides of Love.
Mas para mim é a série é uma série dropada. Teve mais esse ano, eu acho que teve. Dropei. Beijão a todos, porque eu não consegui assistir. Eu achei ruim, a atuação ruim que dói, e eu não gostei da série. Bad Guy My Boss. Bad Guy My Boss, eu acho que não é tanto, mas Love Alert, que tá passando recentemente, agora de domingo, é toxicidade, assim, primorosa. Aí algumas de 2024, né? For Him? É, nossa, gente, mas For Him foi ruim, né? Eu achei que ela foi bem ruim. Live in Love eu não achei ruim, de toxicidade. Bad Friend, pode ser que sim. Ai, gente, eles estão jogando. Tóquio em April Is eu achei bem complicado. Mas tem uma que eles estão jogando aqui, The Luminous Solution. Eu adoro a lista aqui, que a lista ela tá bem boa no sentido que tem umas coisas aqui que não tem nada a ver com toxicidade, mas tudo bem. Nossa, Falaru, que gente, que série horrível. Jesus amado. Eu falei dela na época que eu assisti. Unforgotten Night, uma dropada. Beijão a todos para quem assistiu Unforgotten Night, mas essa eu dropei com gosto, porque eu achei ela horrível. Falaram que eu fui até o final, gente, para sofrer. 2022 foi ano para sofrer com coisa ruim, hein? Teve Call It What You Want. Essa eu não assisti. Tá, eles encerraram aqui a lista. E teve o History 4. E o History 4 eu não assisti. Eu assisti o History Trapped e o History. Qual que era o outro, gente? Esqueci o nome. Eu assisti o Trapped e o outro lá, o do pessoal do vôlei. Não era o Closest to You, acho que era o. Vai ficar. Assisti dois. Dos History eu assisti dois. Então, tudo isso para a gente resumir assim. Temos BLs e BLs, dramas e dramas. Só que o ponto-chave da coisa é assim: da gente não achar esse tipo de coisa normal. Porque eu vi muita gente falando assim: ai, mas eu passo um pano pro Vier, ai, eu passo um pano pro Kelvin, ai, que não sei o que, ai, porque não sei o que lá, lá, lá. Gente, cuidado. No momento em que vocês consideram alguns comportamentos normais, ou que vocês aceitariam, ou que vocês passariam um pano. Ai, Nicolas, mas você está fazendo uma tempestade num copo d'água. O que eu acho, assim, gente, a gente precisa muito, muito bem ter um discernimento. Meu Deus, caiu um negócio no meu olho. A gente precisa ter um grande discernimento do que é ficção para o que é realidade. Porque normalmente, na realidade, a gente vive uma coisa assim que a gente está achando maravilhoso e no final das contas a gente entende que não era nenhuma maravilha. E aí você fica numa situação
que você chega um ponto que você fica dependendo daquela pessoa. Você fica numa dependência emocional. Ou você fica numa dependência aonde você acha que você não vai conseguir se relacionar com outras pessoas. Então, que aquela pessoa que está ali com você é o amor da sua vida, é a pessoa que você quer se casar, por mais que a pessoa, sei lá, te maltrate. Por mais que a pessoa fala horrores de você, te xinga. Não se esqueça, gente, que eu vi um ditado esses tempo atrás, que a partir do momento que a pessoa ela passa a te xingar no relacionamento, não demora muito para ela te bater. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Eu vi casos também de pessoas que acabaram brigando na rua por outras situações. E falando de que você não deve aceitar uma pessoa que ela gosta de uma encrenca. Porque ela vai querer depois partir para cima de você. Então, a partir do momento que a pessoa te ofende, ela não demora muito para te bater. E muito disso aconteceu nesses BLs. Aconteceu lá no. Eu preciso lembrar muito o nome do BL, gente. Peraí que eu vou pesquisar. Aconteceu no Kim Porsche, aconteceu no BL do Up Pum. Peraí que eu vou descobrir, gente. Vou lembrar, no caso, né? My Standing. Ai, eu tinha esquecido o nome, gente. Beijão pra Up Pum que deve estar dormindo ou acordando. No My Standing, foi notório a questão da agressividade, da agressão. Porque o personagem do Up, ele não tinha nenhum escrúpulo para controlar o personagem do Pum. E eu vi muita gente elogiando, assim, a série, na construção dela, ela é muito boa. Só que a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Ah, Nicolas, mas é ficção, a gente entende. Será que entende? Eu sei que pelo menos existem pessoas inteligentes nesse meio. Mas o tanto de notícia que a gente vê de fã perseguindo os atores, eu acho que tem uma boa parte, e não é uma parte pequena, que não entende a divisão. Vamos entrar num terreno mais obscuro ainda, da questão das fãs, ou das pseudos fãs, não aceitarem que os caras, pelo menos os atores de Boys Love, a maioria deles é hétero, e normalmente eles podem estar num relacionamento. O Pond lá de Forever You, de Reset, ele estava namorando até pouco tempo atrás a Jamie, que é atriz na GMM. Foi noticiado que os dois não estão mais juntos. E que também existia um controle, isso fofoca, tá? Que existia um controle da Jamie com o Pond de que ele não poderia ter um casal fixo. Só que a Jamie, ela já tá escalada lá para fazer GL na GMM. Parece que ela já tem um casal lá definido. Então, a gente entrando nesse terreno mais obscuro, as fãs elas ficam enlouquecidas de imaginar isso, de achar isso. Quem se lembra quando o Bright, do Bright Win, assumiu a namorada, que hoje ele não tá mais junto com ela. Mas o escândalo que foi isso, a loucura que foi. Até hoje, as fãs sofrem com Mil Goofy. O Mil lá tá namorando, quase casado com o Tu, e as pessoas sofrendo com isso. Porque os dois poderiam ter um relacionamento que não sei o que. Gente,
de tudo que eu vi de notícia de Milgolf, porque eu não vivi essa época deles no auge, mas de todas as notícias que eu vi, que eu analisei, tudo que eles fizeram era fanservice. Não tinha nada de relacionamento entre os dois. Ai, pô, é bem provável que poderia ter tido, Nicolas. Mas tudo leva a crer que não. E a gente continua e muitas fãs continuam batendo na tecla de que os dois tinham um relacionamento, eles terminaram o relacionamento, se afastaram, e hoje o Goofy ainda sofre por esse término. Vamos combinar que não é isso, né, gente? Vamos entender que não é bem isso. E a gente ainda continua vendo fãs sofrendo por causa disso. Vamos trazer para uma coisa mais recente, Onanon. O escândalo que foi descobrir que On e Nanon tinham parado de ser amigos. E recentemente parece que o Nanon seguiu novamente o On no Instagram. De que os dois. Gente, o pessoal tirando carta de tarô. Caso do acaso bem marcado. Tirando carta de tarô pros dois, gente. Para saber o que tinha acontecido com o Nanon. E aí vem as explicações falando de que os dois, na época de Bad Buddy, parece que o Nanon se apaixonou pelo On. Ai, gente. E aí ele tinha se apaixonado e que o On não queria nada. E aí a briga que teve lá do dia do evento lá, que eles estavam de terno e tudo, de smoke, caramba, quatro. De que falam que a briga dos dois naquele dia lá foi de ciúmes do Nanon. Ai, gente. A gente não sabe até hoje o que foi a briga, e eu acho que a gente nunca vai saber. Porque a briga ela foi basicamente televisionada, porque os vídeos, né, da briga dos dois no evento, eles existem ainda na internet e de vários ângulos. Porque teve que ter até a. Depois eles falam que a briga que teve dos dois era uma briga que foi ocasionada pela manager dos dois. E aí depois o Nanon acusou a manager de estar fazendo desvio de presentes que eles ganhavam. Ela entregava uma quantidade para eles e o restante ela desviava para ela. Ou para ela usar ou para ela revender. Que eu não acho difícil. Mas assim, as pessoas acharem que a briga dos dois na época era uma briga por causa de ciúmes, porque o Nanon gostava do On, mas o On não tinha essa vontade toda. Gente, vocês propagam uma história, essas fãs propagam uma história na internet que depois prejudica os atores, aí vem as bonitas e fala assim, ai, mas eu não fiz nada. Não, o tanto de postagem que você fez nas suas redes sociais falando que você não fez nada. Pessoal que cria, por exemplo, os Instagram, Twitter, caramba, quatro, para ficar difamando os atores. A pessoa não tem o que fazer da vida. Eu vi esses tempos atrás que criaram um perfil que estava difamando a aparência do Pete, do Forte Pete. Gente, vamos combinar que não, né? Vamos entender que não? Que isso é coisa de gente infantil, de gente que precisa crescer. Por isso que eu falo que Boys Love não pode ser assistido por qualquer pessoa. A pessoa que ela tem dependência emocional em cima de ator, do jeito que tem essas doidas aí, elas não poderiam assistir nunca BL. E elas não poderiam estar em sociedade, elas tinham que estar trancafiadas numa sala, naquela sala branca. Amordaçada. Que esse tipo de pessoa é muito complicado. Muito complicado. Então vamos entender que assim, existem essas histórias na ficção e que a gente precisa cada vez mais evitar isso na vida real. Identificar, conseguir identificar
tirar uma lição desses boys loves tóxicos, de que a partir do momento que eu estou vivendo tal situação, ou que o personagem está vivendo tal situação, eu não quero viver na minha vida. Eu não quero passar na minha vida. Aconteceu um negócio que o cara, sei lá, me chamou de louca, de doida. Como assim o cara me chamou de louca, de doida? O cara que fica falando que, ai, você tá vendo coisa, você é doida. É o grande ditado, gente. Não aceitem menos do que vocês acham que vocês têm que receber. Não aceitem migalhas. Aceitem o pão todo. Porque é o que vocês merecem. Então, aceite que a pessoa tenha uma responsabilidade emocional em cima de você. Porque a partir do momento que ela assumiu um relacionamento com você, ela assumiu um compromisso com você. Ela assumiu que ela gosta de você e que de alguma forma ela quer estar com você naquele momento. Certo? Porque a partir do momento que a pessoa não quer ter um relacionamento com você, ou então ela não tá tão interessada assim. Ai, gente. Por favor, né? Vamos combinar que não? Vamos combinar que não. Enfim, tô assistindo alguns BLs, tá? Não são todos que estão passando que eu estou assistindo. E eu sei que tá todo mundo ansioso para a semana que vem, sexta-feira da semana que vem, que tem estreia de Only Friends Dream On, que é bem provável que a gente vá encontrar relacionamento tóxico nessa série. E eu também estou animado para assistir. Eu não estava, agora eu estou. Então, eu vou assistir. Eu recebi uma dica para assistir um Lacorne chamado Hiding em Cis. Assisti o primeiro episódio ontem e achei interessante. Vou tentar terminar o mais rápido possível e trazer a minha resenha de Hiding em Cis aqui para vocês, tá bom? E eu acho que eu não trouxe Lacorne ainda de resenha, né? Ou trouxe? Não lembro, acho que eu não trouxe ainda. Então acho que Hiding Cis vai ser o primeiro. E vamos seguindo em frente, né, gente? Porque é a vida. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre relacionamento tóxico. Então, no resumo, não aceitem menos. Tá certo? Não aceitem nada que seja migalha da outra pessoa, porque vocês não merecem esse tipo de coisa. Fiquem atentos aos sinais de relacionamentos tóxicos. Ou até mesmo de relacionamento onde a pessoa não quer te assumir, tá? Pessoa que não quer te assumir, não quer, sei lá, estar com você com os amigos, não quer te apresentar para os amigos, saiba que de duas uma. Ou ele não gosta de você, ou ele tem outra. E a outra que é oficial e você é a amante. E vice-versa, tá? Dos homens, aí eu sei que os homens acham que eles são poderosos nos relacionamentos, mas tem muito homem bobo em relacionamento que a menina vai lá, passa a perna nele e ele tá assim, ó. Não vê, porque ele já tá completamente caído pela menina. Tá bom? Gente, é isso. Mês que vem eu volto com mais um episódio do podcast Drops Boys Love. Atentos, então, que os episódios eles estão saindo aos sábados, às 7h30 da noite, ao vivo. E para você que está acompanhando pelos streamings, Spotify, Deezer, Amazon Music e tudo mais, vocês vão poder conferir o episódio no domingo, a partir das 6 horas da tarde, a partir das 18 horas. O que pelo menos é o horário que eu estou conseguindo postar, tá bom, gente? Então é isso. Beijo grande para vocês e até a próxima.